Olá, pessoal que acompanha o Especial Saúde. O programa de hoje vai abordar como se manter saudável durante a pandemia e o isolamento com boas práticas de saúde física e mental. Nosso convidado é o Dr. Rubens Harbolos, médico, mestre e doutor PhD em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e pós-doutorado em Biologia do Desenvolvimento pela USP-ICB. Ele é pesquisador nas áreas de imunologia, epigenética e salutogênese, com foco no estudo de indicadores de êxito em saúde e presidente e fundador da Associação Brasileira de Medicina Personalizada e de Precisão. O Dr. Rubens atua em medicina personalizada focada nas estratégias de cura e aconselhamento em gestão de crises no Instituto Teófilo. É com uma grande honra que a doutora Lúcia Bel Awad e eu recebemos hoje o Dr. Rubens Harbolos, principalmente para trazer esclarecimentos e novos conceitos sobre a medicina. Tudo bem, Dr. Rubens? Uma honra tê-lo aqui no Especial Saúde. Eu que agradeço o convite, Lúcia, Elias, obrigado e espero contribuir nesse momento de adoecimento do mundo, né? Trazendo um pouco de informação que gere conforto e bem-estar para as pessoas. Muito bom. Nós vamos abordar também sobre homeschooling, medicina de precisão, salutogênese, temas que o Dr. Rubens domina e que certamente, né, vai esclarecer para todos nós em relação a alguns aspectos que vêm, né, novas terminologias da medicina. Dr. Rubens, aqui é o Especial Saúde, mas ninguém sai ileso, tem que contar a biografia. Então, conta um pouquinho de onde você veio até os dias atuais. Eu venho de uma família que não tem médicos, tem comerciantes, uma família árabe, mas eu sempre tive uma vocação, eu sempre tinha um interesse em saber da vida das pessoas, ajudar as pessoas. Então, eu sempre participei de centros de pesquisa, de grêmios, etc. E eu gostava muito de escrever, né? Pensei em ser jornalista. Mas o meu desejo de ajudar o próximo sempre foi algo muito claro na minha vida. E então eu tive sucesso logo no primeiro vestibular, fiz a faculdade de medicina e fiquei na dificuldade de qual era a minha escolha e fiquei entre o intensivista, a psiquiatria e o cirurgião. E aí eu fui vendo que ao longo da minha vida a trajetória não seria a direta, a comum. Então eu fui me formando e me especializando em várias áreas do saber dentro da medicina. Fiz residência, a primeira foi em ginecologia, em obstetrícia, achei que unificava todas as questões. Fiz saúde ocupacional, que foi aquela que me identificou mais das relações do trabalho e a saúde. E fui fazendo, fiz a geriatria depois disso. E logo eu entrei em contato no consultório, já tinha montado, as pessoas tinham muita depressão e câncer. E isso me levou a dar um passo atrás, voltei a estudar quando eu iniciei a pós-graduação. A minha área do saber foi exatamente explicar um pouco por que a célula do câncer ela levava algumas vantagens em relação à célula normal, ela é muito inteligente nesse sentido. E assim eu não parei mais de estudar. Eu falo para as pessoas, desde os 3 anos de idade, eu nunca mais saí da escola. E eu gosto do saber. Com certeza, e posso afirmar que o Dr. Rubens é uma sumidade justamente pelo redirecionamento de carreira que ele fez, principalmente abordando, né, temas tão incríveis, né, em especial a saúde mental. Dr. Rubens, você, eu disse na abertura, né, justamente da sua atuação em gestão de crises pelo Instituto Teófilo. Gestão de crise, isso é o que mais tem acontecido durante essa pandemia? Crise pessoal, crise familiar? A primeira foi a crise da informação, né? Depois a gente teve a crise da liderança nesse país, acho que é o que a gente está até hoje. E óbvio que isso trouxe impacto na crise da gestão de vida das pessoas, quem é que manda dentro da casa e as relações familiares. Então, primeiro teve uma adaptação forte da informação de que a gente não sabia exatamente quem seguir, né? Aquilo que a gente achava que era muito importante, acho que é importante dizer, né? A maior crise nossa foi a institucional política, junto com a crise sanitária.
isso impactou claramente na vida das pessoas, porque a gente hoje está sem ministro de saúde, enfim, está toda uma questão. As relações do confinamento trouxe aquelas famílias que têm estruturas bem complexas, sistêmicas e definidas, e tem aquelas que já existiam suas dificuldades, mas a própria falta do contato, do convívio diário, camuflava as dificuldades. E agora, com o confinamento, não teve jeito. Essas questões apareceram, tanto do ponto de vista na educação, quanto a própria questão da autoridade parental, né? Então, é uma crise de saúde mental e também cultural, eu entendo. A gente precisa começar a trazer que na área da saúde a cultura está impactando também. Aproveitando a sua colocação, a gente, enfim, esse inimigo que é a pandemia da Covid-19, né? Não tem rosto, não dá para fugir dela, né? E pode estar em qualquer lugar, representa para nós um perigo permanente, o que dispara um gatilho de tensão, de ansiedade. É um período sem precedentes esse que nós estamos atravessando, e as pessoas, então, estão assim num ambiente muito de estresse face a essa situação toda. Então, várias pessoas têm apresentado transtornos de ansiedade, enfim, de depressão. As pessoas estão muito ansiosas para a vacina, ansiosas para que a curva do número de casos caia, que o número de mortes também caia, que a gente encontre uma solução. Então, a ansiedade, ela está presente muito intensamente hoje em dia na vida das pessoas, né? E ainda mais, sendo que a nossa única arma hoje é o distanciamento social, o isolamento domiciliar, né? Mantendo distância, a falta do convívio social, que pode trazer riscos à saúde caso a gente não consiga obedecer essas restrições, né? Eu queria saber de você, a gente nunca passou por uma situação como essa, né? Quais seriam as dicas que você poderia dar para as pessoas que estão nos ouvindo para tentar lidar melhor com essa situação, né, de estresse e ansiedade? A gente tem que dividir em dois perfis, os adaptados e os não adaptados. Porque a gente já está no quase quinto mês, né, de quarto por quinto mês de confinamento, e muitas pessoas são adaptadas. Vou falar que a gente chama isso de resiliência dentro do estudo de casos. E tem aqueles que têm um nível de adaptação que os torna ainda funcionais. Como que a gente mede a ansiedade? A gente mede a ansiedade pelos ritmos naturais da nossa vida. Quanto que a gente dorme, quanto que a gente come e também quanto que a gente fala e bebe água. Acho que hoje em dia eu tenho visto essas 4 questões. Eu sempre aprendi de que era pelo ritmo de dormir e o ritmo do alimento. Se uma pessoa está dormindo muito ou dormindo pouco, é um sinal de que ela não está adaptada e vai gerar ansiedade no dia seguinte. A ansiedade da relação fica uma pessoa que fala ou quase nada ou fala muito rápido. A pessoa não bebe água, mostra também que ela está passando por uma situação de pouca consciência das suas necessidades. Já é um sinal de que o estresse está entrando no patológico. E a quarta, uma situação de que, às vezes, para ela se compensar, ela fica comendo. Uma das grandes crises da Covid é o aumento de peso. As pessoas... E para algumas situações, a crise vem pela violência doméstica, tanto pelo uso de químicos envolvido nisso, o consumo de álcool estourou, então é um sinal de ansiedade, a gente precisa ficar atento com isso. Muitas vezes as pessoas começam a beber mais, a fumar mais, a usar outras substâncias, e já é um sinal de que está precisando de ajuda. A outro, o nível da violência aumentou muito, né? A gente tem essas notificações. Então, tem os quietinhos e os violentos. E isso sempre existiram na nossa cultura. Quem não dorme deve pedir ajuda. Uma das questões, às vezes, não é nem que não dorme, fica horas a fio num processo de tela, então fica consumindo a mídia, e as obrigações ficam defasadas. Então, existe também essa questão que é muito mais do filho, que aquilo que era para ser
o homeschooling acabou sendo, como está no mesmo ambiente, as pessoas não têm mais perder a noção do que é o tempo do trabalho, o tempo da escola e o tempo da obrigação. Estar no mesmo lugar, para algumas pessoas, levou a gerar uma dependência. Então, para os filhos, a dependência digital. Então, a hora de consumo digital também a gente tem que olhar, que entra como um indicador de estresse. O que fazer? Nesse momento, eu acho que o melhor remediar, é buscar ajuda profissional para que possa, muitas vezes, medicamentalizar. Não tem jeito, usar o fármaco. Porque a grande questão hoje, Lúcia, é as pessoas acharem que elas têm a necessidade de ajuda. Então, reconhecer ajuda é a base para reconhecer que está numa crise. Quem não reconhece que precisa de ajuda, ou que está numa crise, ou que está ansioso, que perdeu já a mão da coisa, ela vai só piorar e trazer mais dano para si e para as pessoas que estão lá. Dr. Rubens, dentro do que você colocou, primeiro, né, o esteio da família sempre tem que estar fortalecido, né, para provocar uma boa liderança e tudo mais. Hoje, aparentemente, ele está enfraquecido. Ou ele está com medo de perder o emprego, ou ele perdeu o emprego, ou está com uma fragilidade porque, de repente, não se preparou, né, para um momento de um investimento, né, de ter que tirar um capital de giro do dia a dia, ou ele teve que fechar a empresa, enfim, ele está bastante fragilizado emocionalmente. Então, eu queria que você trouxesse isso. E já numa segunda colocação, quer dizer, as pessoas estão mais próximas, mas isso não quer dizer que elas estão se relacionando melhor. Olha, tem um filósofo que chama-se Hans Jonas. O Hans Jonas ele foi o que falou onde estava Deus quando Auschwitz aconteceu. Ele traz para a gente o princípio da responsabilidade. A responsabilidade, por exemplo, de uma relação de um líder, ela nunca se acaba. Mesmo que a minha potência econômica está diminuindo, que o meu poder político está diminuindo, a minha responsabilidade jamais pode ser mensurada somente pelas questões numéricas, também pelo meu autodomínio. É isso que a gente chama de uma pessoa mais resiliente, de uma pessoa menos resiliente. Então, quando a gente pega uma família que o pai ou a mãe foram demitidos, as estratégias que nós temos para conservar a nossa preservação de vida, ela é bem conhecida, é diminuir gasto. Então, dentro do recurso do líder, acho que você está me perguntando um pouco isso, mesmo demitido ou com menos recurso, eu tenho que manter o que a gente chama na biologia de processo evolutivo. O que é um processo evolutivo? É aquele processo que eu continuo seguindo para frente com o menor gasto possível. Né? No começo lá eu falei, por exemplo, da célula do câncer. Né? O que a célula do câncer tem em vantagem com uma célula normal? Ela precisa de muito menos energia para reproduzir do que uma célula normal. Por isso que elas reproduzem muito mais e rapidamente. O vírus, né, ele precisa entrar no nosso genoma, sendo que o nosso genoma tem várias maneiras de expressar várias receitas, né, dos nossos DNA, e ele faz isso com uma facilidade. Então, em cada célula ele sai milhares de clones de si próprio. Esse é um processo evolutivo. Quando o processo evolutivo entra em desgaste, a gente chama isso de estagnação ou involução. Que eu entendo que as crises entram aí na família e na saúde mental e na liderança dos pais em relação aos filhos, na liderança dos gestores em relação a seus colaboradores. Qual é uma maneira de identificar isso? A presença do debate. O debate sempre mostra que aquele processo, aquela unidade está em evolução. Um pai que conversa com o filho está em evolução, mesmo que o pai está perdendo o poder econômico, mas é a figura de respeito. Então, esse princípio da responsabilidade ele é muito importante nesse momento. Politicamente, a gente está numa saia justa, porque, não sei se dá para falar aqui isso, mas aquele líder máximo, se não segue a ciência, a tecnologia, terá dificuldade de fazer uma gestão confiável. E isso acontece com qualquer pessoa que vira amador. Então, um líder que não segue os princípios da responsabilidade, naturalmente pode trazer maior dano para aquela família
e aquele líder que tem está tendo menos recursos, mas tem a informação para chegar onde chegou, inclusive de viver com menos e manter seu processo evolutivo, o que a gente chama de economia. Muitos pais hoje, acho que seria legal talvez especificar na relação familiar, porque é o que eu mais atendo, são hoje famílias, porque as instituições, de alguma maneira, as empresas, as corporações, elas já têm as suas vias, os seus canais abertos. Então, elas já estão ensinando um modelo, por exemplo, de como conviver com a Covid. Quem são as pessoas que já têm condição de voltar? Quem são aquelas que se sentem aptas para assumirem seus postos? E estão respeitando, por exemplo, aquelas que estão com mais medo, com mais ansiedade, estão ficando em casa. Isso é um debate. Depende do respeito da responsabilidade e também da autonomia. Então, isso faz parte também da ética dentro da medicina, né? Eu tenho que deixar meu paciente, eu tenho que ser autônomo e escolher para os meus pacientes ou para a minha vida aquilo que vai causar o menor dano. É uma inteligência. A segunda questão para essas pessoas é que na escola não está acontecendo isso. A escola foi a última das organizações que conseguiu, que se viu pouco adaptada com a tecnologia na prática do ensino. Então, ela é por isso que está tendo as questões. Quem sofreu mais, quem está ficando com o preju? A família. Porque se a gente pensar na família de renda alta, ainda tem uma conectividade, uma internet que pega. Está todo mundo incluso. Todo mundo incluso não significa que os pais e as mães estão conseguindo fazer a tradução daquele filho que tinha aula somente presencial a prestar atenção em algo que é uma tecnologia nova. Óbvio que eles têm o YouTube, as mídias digitais, mas é muito novo o aprendizado com o professor, o tutor ali. Sendo que empresas, ou como aqui a gente está fazendo, isso não tem uma novidade, né? A gente só adaptou que a gente teve que usar mais. Na classe menos privilegiada socioeconomicamente, há exclusão, porque nem todos estão com a conectividade, estão defasados. É a grande discussão hoje da justiça, né? Como é que eu posso manter a idade escolar se nem todos estão iguais? Então, cada família hoje, em cada lugar desse Brasil, está passando por situações diferentes. Essa pessoa que tem muita conectividade em casa, muitas vezes flagra o seu filho que ele não está dormindo porque está consumindo a mídia digital, mas não o ensino, ou seja, ele está levando falta sem sair do quarto, não está entregando trabalho porque está fazendo as maratonas de série ou está fazendo seus videogames, porque hoje todo mundo ficou uma prática em algumas da cultura, da arquitetura brasileira, a televisão no quarto. E cada um está fazendo uso disso. Então, primeiro preciso mapear para esse pai e para essa mãe de que às vezes o mau humor do filho também está ligado com essas questões. E eu mesmo, como, sei lá, eu sou o pai que está desempregado, ou a mãe que está com a corda no pescoço, tem que arrumar casa junto com esse pai, o humor alterou, para se transformar em violência moral ou verbal é muito rápido. A gente precisa trazer o princípio da responsabilidade, que independente do quanto eu tenho, eu sou o líder, eu sou a referência moral para que eu possa educar. Então, a gente está numa crise educacional também. Perfeito. E essa sugestão que você faz do debate, né, de trazer o debate para a discussão, né, o debate de ideias, enfim, isso efetivamente é uma belíssima de uma dica, de uma sugestão aqui para buscar essa aproximação. Então, Rubens, você falou do homeschooling e eu disse aqui na abertura que vamos falar sobre algumas terminologias da medicina que a gente pouco conhece. Então, ainda sobre o homeschooling, né, que é o conceito caracterizado pela proposta de ensino doméstico ou domiciliar. Eu li uma pesquisa assim, que me deixou bastante chocado, que com a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus e a suspensão das aulas presenciais, 31% dos pais de alunos de escolas públicas no país temem que os filhos
não continuem na escola. Então, além da necessidade de trabalhar, os responsáveis também apontam a falta de motivação como fator que pode levar ao abandono escolar. Então, acho que isso reforça um pouquinho, gostaria que você analisasse um pouquinho mais a linha do homeschooling, principalmente nessas classes mais carentes. Excelente pergunta, porque na verdade hoje é o tema do Brasil, principalmente do Brasil, mas porque o país que testa, eu consigo fazer as questões organizarem. Como a gente tem uma data limite para iniciar as escolas públicas, né, que deveria começar, e algumas no Rio, né, no Rio de Janeiro está começando, essa é a saúde mental agora, de professores, alunos e pais. Os professores têm um jeito de dar aula. Então, a tecnologia do ensino, na educação, ela com algumas escolas, é a minoria. Preparar a aula em homeschooling foi um desafio. Manter aquilo que já é um desafio, o aluno atento, dobrou. Trouxe professores mais ansiosos e estressados, igual seus pais, desses alunos. O segundo, nem todos acompanham na esfera pública por conta da conectividade, porque simplesmente não é todo mundo que tem um celular ou que tem um computador, e quando está um computador, às vezes está sendo utilizado para os seus pais ou alguém, não é per capita. A gente tem uma inclusão digital deficitária. O fato de ter, hoje, por exemplo, que a gente fala do controle do confinamento, né, pelo celular, ele é mais ou menos uma realidade, porque no nosso perfil todo mundo tem um celular, em algumas classes não. Então também não é justo, né? Não tem essa justiça. Desmotiva. Se eu não perco uma coisa, é igual uma palestra. Eu dou uma palestra, chego no meio para o fim, vou ficar meio sem entender. A terceira, existe o desalento, né? Que faz parte desse período, que é, se você tem um desafio para o jovem e de ser alguém, e isso vai ficando cada vez mais longe, a gente está falando de inclusão e exclusão social, as possibilidades de manter incluso ficam muito menores. Então, as separações ficam mais específicas. O professor tem menos condições de dar tempo de pegar no radar presencial aquilo que, às vezes, um contato no corpo a corpo, que é tão rico no professor, no pai, na mãe, né? Mas isso é perdido. Então, esse medo eu acho que a gente tem que levar. E é a discussão. Não tem verdades para isso. A dica que eu tenho dado para as organizações de ensino é: faça o debate. Vejam quem é aquelas pessoas que estão prontas para voltar, quem é os professores que conseguiriam voltar. Porque, primeiro, Elias, não são todos que vão voltar ao mesmo tempo. A gente tem que pegar lá, né, China, Coreia e Europa. Os Estados Unidos não dá para ver porque eles nem voltaram ainda. A Alemanha, que testou, tem foco. Então, vai ter que ficar essa coisa de volta, identifica e faz o processo do lockdown. Novamente, né? A Dinamarca, os países escandinavos estão voltando em turnos. São classes menores, com distanciamento. Isso vai ser muito novo. Então, a despeito dos estudos mostrarem que uma criança hoje, né, do ensino infantil, a chance dela contaminar outrem é quase zero, que é no ensino fundamental 2 para frente, então, criança até 6 anos nem carrega vírus. Acima dessa idade que começa a ser a grande dano, né? Porque por que se parou também a escola? Para não passar para os seus professores, que tem mais riscos, e para essas crianças não levarem para os seus núcleos. Esse é o tema. O que a gente faz? Não tenho verdade nenhuma. A minha proposta é que a escola também se reinvente. A escola precisa rever o que é conteúdo, o que é necessário, qual o papel dela, porque é muito sofrido ver os adolescentes, né? Eu tenho trabalhado para ajudar no desempenho escolar, numa expectativa ainda como se fosse presencial. Já era crise de saúde mental antes, agora só piorou. Então a escola deve olhar do mesmo jeito que algumas empresas, que eu vou falar as mais estratégicas com Kátia, né?
ajustar localmente. Então, aquilo que funcionou no Espírito Santo ou em Manaus talvez não funcione em São Paulo, o que funcionar em São Paulo não vai funcionar em Campinas e Ribeirão, por exemplo. A gente está aprendendo com a Covid-19, né? Existem aí muitos estudos mostrando que alguns pacientes assintomáticos têm uma maior resposta de linfócitos T, maior produção de anticorpos, por isso eles são mais resistentes. Tem todo o lado da ciência que já está mostrando para nós como que esses pacientes lidam melhor com a doença e não sentem absolutamente nada, e outros evoluem para óbito e tem a doença mais grave, com insuficiência respiratória. Mas talvez eu acho que a salutogênese também possa explicar esse alinhamento do estado psicológico com a resistência, como você está abordando agora, né, Rubens? Esse conceito, porque acho que tem o que você está dizendo é perfeito. Recente, ontem saiu, então, o SPIR, que é a primeira vez a gente já tem uma noção da contribuição da epigenética no diagnóstico 4 anos antes do que pode ser marcadores de que a pessoa já tem câncer. Então, a minha como epigeneticista, eu vou ser tendencioso aqui, a gente está muito indo na imune, na genética, e poucos ainda na epigenética. E inflamação não adianta, você sabe disso. Ela é da epigenética, porque é uma alteração muito mais bioquímica do que molecular nuclear, né? Óbvio, tem um mecanismo. Então, acho que muitas questões vão vir nos estudos de soros e a gente vai poder comparar melhor essa questão da imunidade, mas baseada, ampliada hoje, dentro da medicina de precisão e personalizada, com isso que a gente já tem agora pelo câncer. Então, estudos já sabemos que 4 anos antes a gente tem indicadores solúveis por essa triagem, uma inteligência artificial que faz a avaliação, de que a gente, dali 4 anos, a gente já teria câncer. Então, a gente vai trazer um grande espaço. Eu acho que a Covid também, como a AIDS trouxe para o câncer, para várias áreas, a gente sabe que o vírus do HIV é completamente diferente, né, da Covid, muito infectante, menos, né, com menos mutação, e aí ele tem mais resistência a fármaco. Por isso que a gente não tem ainda uma vacina para o HIV, e a Covid, você, como pesquisador, eu nunca vi nada tão rápido na minha vida, né? Nem eu. É impressionante. Isso aí, então, isso é um conforto para a população, né? Nós somos, vocês são divulgadores da ciência. E hoje meu papel é exatamente de falar, olha, pessoal, se acalmem, sejam estratégicos, tem que ter um pouco de medo, tem que ter o medo, né? Eu falo que o medo primordial, não gosto, enfim, o temor a Deus, o temor ao Pai, né, o temor à autoridade, ele é muito evolutivo, ele mostra que a gente tem essa prontidão, não pode fechar a guarda, baixar a guarda. A outra é a tática de distanciem-se e evitem perder a saúde quando você já pode remediar. Então, por que eu sou a favor do remédio? Porque é a via mais rápida e curta para a pessoa manter essa estratégia de sobrevivência sem desgastar e sem se colocar aí fora num vírus que a gente não sabe direito como ele escolhe. A gente tem os indicadores, os critérios, que são os da pressão alta, do diabetes, das pessoas inflamadas e dos obesos, né? Quando chegou aqui no Brasil, eu sempre falei antes, olha, os obesos vão ter problemas, porque a obesidade é uma doença inflamatória. Mas o chinês não tem muita obesidade, porque o padrão cultural deles não permite na comida, né? É verdade. A Itália, tá, mas quando veio a onda dos Estados Unidos, eu falei, acho que no Brasil a gente vai ter. E assim foi. Eu gosto do aspecto que a gente usa muito na ciência, que é a blindagem, né? Vamos dar blindagem farmacológica, é uma roupa mais preparada, né? Se o médico da UTI e a enfermeira tem que usar tudo aquilo, vamos usar um remedinho que vai servir também para a tua mente sofrer menos, para o seu estômago sofrer menos. O intestino não é bom, tem que ajudar. Mas debate, faça interlocução, faça o que a gente está fazendo aqui. Vamos conversar, ampliar saber. Ninguém é dono da verdade. E vamos olhar para quem está se curando.
É isso que me empolga, né? Excelente. Porque tem muito mais gente se curando que morrendo, e acho que isso é verdade. Não acho legal morrer, mas na tragédia a gente tem que olhar para aquilo que está tendo êxito. A salutogênese me ajudou muito na vida a entender de que tem backgrounds da biografia, que pode ser o trauma, e a herança epigenética. Hoje, o trauma é herdado, então às vezes a gente está mitigando problemas moleculares que surgiram lá atrás. E isso acho que é para um outro papo, né? Mas que acho que ainda lá, daqui a um ano, a gente vai trazer conhecimentos e revelar que a Covid está desacomodando evolutivamente. Eu acho que o Brasil, a comunidade científica está fazendo o seu papel, e aqui também, como cientista, chamar a atenção das autoridades, né? Não adianta pedir para a produção de científico, porque qualquer pessoa que trabalhou em laboratório de pesquisa básica, menos de um ano a gente não tem muitos resultados, porque a gente fica refém dos reagentes que são importados, é caro, a gente não tem recurso, e as publicações não acontecem do jeito que a gente quer, então leva muito tempo. Que as autoridades olhem hoje para as instituições de ciência e tecnologia desse país e não peçam de todos nós a velocidade como nós estamos produzindo, todas as pessoas estão produzindo, acho que o Brasil está de parabéns, mas é verdade. Por atos também muito heróicos, locais, porque as instituições que deveriam nos proteger, de alguma maneira, nos danificaram. E são as públicas. Verdade. Inclusive, doutor Rubens, é muito importante, dentre tantos alertas que você nos faz, eu estava acompanhando uma médica brasileira ligada à OMS, ela disse justamente isso, né? Que a busca pela vacina do coronavírus contra a Covid-19 pode levar também, né, a outras descobertas importantes em relação a outras doenças, né? E se eu puder humildemente agregar as pesquisas do Aaron Antonovsky, eu trago aqui depoimento de 3 biografados meus que passaram pela Segunda Guerra Mundial. O senhor Samuel Klein, como judeu polonês, prisioneiro de guerra, que faleceu aos 91 anos, sempre foi extremamente saudável. Mr. Fisk foi pelo exército norte-americano, faleceu com 95 anos. E o doutor Afonso Brandão Renner, da Sempre Toshiba, brasileiro, foi morar nos Estados Unidos ainda no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, hoje com 91 anos, reassumiu a empresa aos 83, tirou a Toshiba, trouxe a TCL, uma potência, uma gigante chinesa. Então, eu acho que, efetivamente, o trauma, né, pessoas que passaram por trauma, pelo menos, né, longe ainda, né, desse estudo do Antonovsky, mas um pequeno acréscimo aí, essa pesquisa. Fantástico que você trouxe. Queria, se você permitir, parabéns, né, pelas biografias e pelo belo exemplo. Por exemplo, uma das questões que eu acho que os jovens precisam trabalhar e de um jeito de motivar são biografias. Nas histórias de vida das pessoas, a gente estuda matemática, física e química, mas a gente não estuda quem produziu aquelas teorias, aquelas máximas. Quando a gente descobre o contexto, deixa eu falar epigenética, a gente vai na genética, mas não vai na epigenética, né? A história das pessoas, a gente aprende muito, né? Então, hoje só tem estudo de longevos, né? A gente coloca longevos 100 anos, mas eu vou achar meu patrimônio genético é de 70 e olhe lá. Então, qualquer coisa que me ensinar a chegar a 90, eu estou dentro, por exemplo. Né? A gente vê a biografia, é verdade. As pessoas não querem morrer, o medo é de morrer. É verdade. Então, se a gente tem medo de morrer, qual é o autorrespeito que a Covid pode nos convidar a assumir? O que você está não se respeitando? Quais são os seus limites? Né? Quais são os seus ritmos que você está distante? Que palavras duras, que palavras de pouca cordialidade você anda espalhando? Então, é um convite também a olhar não só a saúde mental do ponto de vista da neuropsique, neurocognição, da neuroaprendizagem, mas de trabalhar com a cultura. Qual é a cultura que eu quero pertencer? Muito bem. O Dr. Rubens também é um estudioso da antroposofia, entende muito da biografia, enfim, né? Por isso que eu falei para vocês, efetivamente, que é uma sumidade da medicina, né, sobre vários olhares, e por isso
né? Muita honra dele ter aceitado o nosso convite. Então, o Dr. Rubens Hart Boulos, médico, mestre e doutor PhD em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e pós-doutorado em Biologia do Desenvolvimento pela USP-ICB. Quero agradecer demais sua participação, já deixou tantos alertas importantes aqui, tantas orientações, mas deixo aqui um espaço para a sua mensagem final. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Elias, pela oportunidade. Acho que vocês estão desempenhando o papel que eu acredito, que é esclarecer, né? Ouçamos melhor e escolhemos melhor as palavras que a gente está falando. Todos nós erramos, a gente escorrega, às vezes a gente causa um mal no outro, mas não é intencional, o ser humano sabe disso. Agora, se você anda intencionalmente causando mal e trazendo dano, peça ajuda. A gente já tem condição de ajudar. É o momento para a gente semear paz. Felicidade é uma coisa mais difícil, mas paz a gente pode ficar, e o meu intuito hoje foi trabalhar pacificando a nós todos, que a gente vai passar, está passando muito bem, e aquilo que a gente assiste, se eu posso fazer escolha e não assista, vai fazer a sua parte na Covid. Se cuidar já é um papel enorme, pessoal. Evitará que consuma um leito de hospital, que vocês fiquem doentes e etc. Sorte para todos nós. Excelente. Doutor Rubens, quem quiser conhecer o trabalho do Instituto Teófilo, tem telefone, site, como fazer? Tem o site, obrigado, é o teófilo.com.br. A Associação Brasileira de Medicina Personalizada é abmpp.org, e tem lá um canal para perguntas e respostas, e acho que é isso. Muito bom. Muito bom. Então, Dr. Rubens Hart Boulos, aqui com a doutora Lúcia comigo, médico, mestre e doutor, PhD em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e pós-doutorado em Biologia do Desenvolvimento pela USP-ICB. O papo foi delicioso, então vou pedir que você se inscreva no canal para estar sempre com a gente, que você sabe. Terça-feira tem biografia, sexta-feira tem especial saúde. Obrigado pela sua companhia. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, obrigada.